Bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes. Bom dia a todos que nos assistem por nossas redes sociais, em especial pela TVPT, a nossa militância e todos aqueles e aquelas que lutam por um Brasil justo, soberano e solidário. Quero saudar aqui muito especialmente o nosso querido presidente Lula, nossa companheira e ex-presidenta Dilma, companheiro Haddad, companheiro Aloysio Mercadante, presidente da FPA e quem coordenou a elaboração desse plano. Saudar a direção nacional do PT e a direção nacional da Fundação Perseu Abramo. Saudar os nossos núcleos de acompanhamento de políticas públicas, as secretarias do partido e todos e todas aquelas e aqueles que se dedicaram e se envolveram na construção do plano. Saudar os nossos convidados, alguns presentes, outros estão nos acompanhando por Zoom. Quero saudar aqui o meu querido companheiro e amigo Roberto Requião, meu querido companheiro governador Flávio Dino, o ex-governador e amigo Ricardo Coutinho, o deputado Marcelo Freixo, companheiro Manuel Dias. Também os nossos governadores, em nome do governador Wellington Dias, que preside o Consórcio do Nordeste, quero cumprimentar o governador Rui Costa, Fátima Bezerra e Camilo Santana. Cumprimentar aqui o companheiro Sérgio Nobre, nosso presidente da Central Única dos Trabalhadores, também o companheiro Ricardo Patá, presidente da UGT, companheiro Miguel Torres, presidente da Força Sindical, companheiro Adilson Araújo, presidente da CTB, sejam todos muito bem-vindos. E também meu querido companheiro João Paulo, da Coordenação Nacional do MST. Saúdo em nome de toda a nossa bancada de deputados e senadores, os líderes Enio Verri e Rogério Carvalho. E um agradecimento muito especial ao companheiro Vagnão, que falou aqui, e toda a direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, que mais uma vez nos acolhem nesse espaço, palco de tantos momentos históricos da nossa vida. Também as famílias vítimas do Covid-19, a solidariedade e os sentimentos do Partido dos Trabalhadores pela tristeza que enfrentam. Aos trabalhadores e trabalhadoras do SUS, a solidariedade e o reconhecimento de quem está na linha de frente dessa batalha inglória, sem esmorecer. Não há democracia com fome, nem desenvolvimento com pobreza, nem justiça na desigualdade. Eu inicio a minha fala com as palavras do Papa Francisco, que exerce enorme liderança num mundo contaminado pelo individualismo e pela ganância. O Brasil foi, até recentemente, um país em que a confiança era tão grande quanto os desafios. Uma nação admirada e respeitada, porque estava vencendo a pobreza e começando a superar desigualdades históricas por um caminho de paz e democracia. Um país em que todos os dias uma nova escola se abria, um novo emprego era criado, uma nova semente era plantada e um fruto colhido. Um lugar neste mundo em que todos os dias alguém do povo realizava ou podia renovar um sonho. Este mesmo país está hoje devastado pelo desemprego e pelo agravamento da pobreza e da iniquidade. Ao invés de celebrar a esperança, todos os dias nós contamos os mortos e as novas vítimas de uma pandemia, que, se era inevitável, poderia ao menos ter sido enfrentada com responsabilidade e o cuidado com a vida humana, que o atual governo jamais demonstrou. A admiração do mundo deu lugar à repulsa e ao horror com o que se passa no Brasil. E a cada dia, uma porta para o futuro é fechada diante das brasileiras e dos brasileiros. O processo de destruição do Brasil, iniciado com o golpe que interrompeu o governo constitucional da presidenta Dilma, alcançou primeiramente os direitos dos trabalhadores e atingiu os aposentados. Avançou sobre a educação e saúde do povo com a emenda do teto dos gastos. Minou as bases de qualquer política de desenvolvimento com medidas fiscais duras e restritivas, com ataque aos bancos e mecanismos públicos de fomento. Entregou as riquezas naturais e o patrimônio do povo. Abandonou a população à selvageria das leis do mercado. Um governo de princípio fascista e obscurantista acrescentou a este cenário o discurso do ódio e a incitação à violência.
agravando o racismo estrutural da sociedade brasileira, o machismo, a misoginia, a homofobia e o preconceito. Persegue os indígenas, os sem terras e todos que dele divergem. Ataca a ciência, a cultura e a liberdade de expressão. Destrói a Amazônia ante os olhos alarmados do mundo. Mantém o país sob tutela militar e ajoelhado perante os Estados Unidos. O que aconteceu no Brasil nesse período não foi uma simples troca de governo, como é natural na democracia. Para reverter o projeto de desenvolvimento com inclusão social que estava em curso, em que pela primeira vez a maioria pobre, negra e trabalhadora desse país estava no centro e na direção das políticas públicas, foi necessário atacar o cerne do processo democrático, atacar o voto popular que originou as mudanças, ainda tímidas diante do passivo da desigualdade do país, mas intoleráveis pelos herdeiros históricos da Casa Grande. Foi necessário corromper o processo eleitoral de 2018, por meio de uma farsa judicial consentida e estimulada por poderosos agentes do sistema político e da mídia. Rasgar os princípios constitucionais do juízo natural, do direito de defesa, da presunção da inocência e até desacatar uma decisão da ONU para impedir que o voto do povo elegesse Lula presidente outra vez. Foi necessário envenenar a sociedade com o ódio destilado nas fábricas de mentira das milícias digitais para fazer a história andar para trás. Mas a história de um país não se interrompe. Por mais duras que sejam as condições do presente, por mais devastadora que tenha sido a destruição, o povo brasileiro continua sonhando com uma vida melhor e um Brasil mais justo. Esta é a verdadeira energia que move as mudanças. Provamos que é possível tirar milhões da pobreza, criar emprego para todos, levar os jovens para a universidade, viver na certeza de que o amanhã será melhor. Se tivermos clareza de onde queremos chegar, podemos construir um novo caminho. É para o povo brasileiro que o Partido dos Trabalhadores apresenta este plano de reconstrução e transformação do Brasil. É preciso apontar as medidas para enfrentar os efeitos imediatos da pandemia sobre a saúde e a economia. Desde a realização dos testes que foram sonegados pelo governo Bolsonaro, até o socorro às milhões de famílias que perderam o sustento neste período. São efeitos que vão se prolongar dolorosamente sobre as empresas, especialmente as pequenas, a renda e o salário das pessoas, a vida escolar e a capacidade financeira dos estados e municípios, gravíssimos problemas que Jair Bolsonaro recusou-se a enfrentar em sua aposta macabra para tirar proveito político de uma crise que, até esse momento, já custou mais de 136 mil vidas. É urgente retomar obras e investimentos públicos para enfrentar o maior e mais prolongado período de desemprego das últimas décadas. Ampliar o alcance e aumento do valor do Bolsa Família e do seguro-desemprego para enfrentar a pobreza crescente e a fome que voltou a assolar o país, vergonhosamente. É urgente reorganizar a cadeia produtiva da cesta básica, apoiando a agricultura familiar, que põe comida na mesa do brasileiro, regulando estoques e combatendo a especulação com o preço dos alimentos. É inadiável cuidar de quem está sofrendo. Ao mesmo tempo, é preciso dizer como pretendemos reconstruir as bases do desenvolvimento inclusivo, social e ambientalmente sustentável, promover a transição ecológica da economia, a reforma urbana e retomar a reforma agrária, João Paulo. Aprofundar uma reforma tributária justa e solidária para que os ricos paguem mais e a maioria seja aliviada. E a reforma bancária, para democratizar acesso ao crédito e reduzir os juros e taxas extorsivas. Além de reverter o processo de desmonte do Estado brasileiro, será necessário torná-lo mais forte e presente, capaz de responder democraticamente e de maneira eficaz às necessidades do país e aos justos anseios da maioria pobre e excluída do nosso povo. O conjunto de ideias que apresentamos para fortalecer o Estado a serviço do país e do povo, para a adoção de medidas econômicas de emergência e de longo prazo, a recuperação de direitos dos trabalhadores e a retomada da soberania nacional e da nossa democracia, apontam os primeiros passos de um caminho para reconstruir e transformar o Brasil. Esse documento é fruto dos debates e reflexões
de centenas de companheiros e companheiras, não apenas do PT, mas de setores democráticos da sociedade, movimentos sociais, centrais sindicais, dirigentes e militantes de diversos partidos que fazem oposição ao atual governo e têm como referência as aspirações populares por justiça social. Apesar de sua amplitude, o plano que apresentamos não está pronto e acabado. Além de continuar aberto ao debate e à natural evolução da conjuntura social, econômica e política nacional e global, o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil terá de incorporar propostas mais elaboradas para temas novos ou que foram recolocados para o país, como, por exemplo, o papel constitucional das Forças Armadas no Estado democrático e o impacto das novas tecnologias sobre as relações de trabalho. Qualquer que seja a evolução dos debates e desta proposta, estamos seguros de que o Brasil não pode mais conviver com um governo declaradamente inimigo da democracia, da liberdade, do direito e da paz. A superação da profunda crise nacional passa necessariamente pelo fim do governo Bolsonaro e pela instalação de um governo que seja fruto do voto popular, em eleições livres e limpas, com a participação de todas as forças políticas, sem exceção, o que exige o restabelecimento pleno dos direitos do ex-presidente Lula, com a anulação da sentença ilegal de Sérgio Moro no julgamento da sua suspeição pelo STF. Também estamos seguros de que não cabe para enfrentar a crise nacional as velhas saídas negociadas por cima, entre os sócios da iniquidade, como ocorreu em tantos momentos históricos, sempre relegando ao povo o papel de espectador. Ou o povo estará no centro da reconstrução e da transformação do Brasil, como disse o presidente Lula, ou vamos continuar reproduzindo os mecanismos da desigualdade secular em nosso país. Uma desigualdade que não pode ser mais tolerada em qualquer lugar do mundo. Reafirmo aqui as palavras do Papa Francisco, com as quais iniciei essa minha fala. Não há democracia com fome, nem desenvolvimento com pobreza, nem justiça na desigualdade. O presidente Lula, no discurso que fez ao Brasil, no 7 de setembro, expressou com absoluta clareza as raízes profundas da crise brasileira, que não se resume aos efeitos da pandemia, do modelo neoliberal e do governo de destruição que estão sendo impostos ao Brasil. Disse Lula, jamais haverá crescimento e paz social em nosso país enquanto a riqueza produzida por todos for parar nas contas bancárias de meia dúzia de privilegiados. Uma nação comprometida com a libertação do nosso povo, dos nossos trabalhadores e dos excluídos é o que propomos para a reconstrução do Brasil. É para o povo brasileiro, portanto, que o PT apresenta esse plano. Vamos juntos, companheiros e companheiras, reconstruir o Brasil. Muito obrigada.